Oscar Piastri está sendo sabotado. É isso mesmo que você ouviu. Eu sei que o título pode parecer meio sensacionalista, exagerado, mas calma, antes de me chamar de maluco, deixa eu primeiro te explicar o porquê eu acredito que o Oscar Piastri está sendo sabotado pela McLaren, beleza? E eu não tô falando de sabotagem literal. Ninguém tá cortando os fios do carro do cara, nem trocando peças do carro dele escondido, sem que ninguém veja e tal. O que eu tô dizendo é que existe uma sabotagem técnica, entende? Sutil, escondida, que pode estar ali acontecendo debaixo do nosso nariz. Primeiramente, a McLaren está numa fase excelente, ou pelo menos estava até algumas corridas atrás. Voltou a disputar o título, tem um carro competitivo e tem dois pilotos muito fortes, que é o Lando Norris e o Oscar Piastri. Até aí tudo bem, mas conforme a temporada foi passando, as coisas começaram a mudar. E só que não foi de um jeito natural. Lá no começo do ano, o Piastri estava voando. Ele era o cara mais rápido, mais consistente, extraindo tudo do carro. Mesmo que o Lando Norris ele tenha vencido ali a corrida da Austrália. Mas de repente, o Lando começou a crescer. Corrida após corrida, ele parecia mais à vontade, mais confiante e tudo mais. E aí que vem um ponto curioso, pelo menos que me fez coçar a cabeça. Isso começou justamente quando a McLaren começou a trazer algumas atualizações, principalmente depois que o Verstappen começou a ganhar mais corridas e tal. Começou ali a querer disputar o título, falar: ei galera, eu também tô aqui, malandro. Tá achando que eu tô de brincadeira? E vocês acham que isso é uma coincidência? Será? Eu acho que não, hein? Essas atualizações começaram a partir ali do GP do Canadá e acabaram mudando bastante o comportamento do carro, mesmo no Lando Norris tendo feito aquela pataquada de bater com o Oscar Piastri ali no final da corrida. Uma das coisas que a galera falou bastante foi a frente do carro, né? Atualizações ali, se eu não me engano, da suspensão dianteira, que deixou o carro mais leve, mais ágil. E adivinha quem adora um carro com a frente solta? O Lando Norris. E quem é que gosta de uma traseira bem mais estável, um carro bem mais previsível? Exatamente, o Oscar Piastri. Ou seja, as novas peças, as novas configurações acabaram favorecendo o estilo de pilotagem do Lando Norris e dificultando a vida do Piastri. E o mais interessante é que o Lando chegou a dizer isso numa entrevista. Ele acabou falando que o carro finalmente estava do jeito que ele queria. Enquanto isso, o Piastri começou a soltar aquelas frases de piloto que está desconfortável, não está gostando de como as coisas estão indo. Estou tentando entender o carro, precisamos encontrar um equilíbrio melhor. Não estou totalmente confortável com o comportamento e tal. E chegou um momento até que ele estava querendo recusar a atualização. A galera queria atualizar o carro dele. Ele falou: não, meu amigo, sai pra lá com essa porcaria. Então, se você acompanha a Fórmula 1 há algum tempo, você sabe muito bem o que significa, né? Quando o piloto começa a falar essas coisas. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa. Uma coisa que eu posso lembrar, por exemplo, é lá em 2013, se eu não me engano, quando a Red Bull começou a trazer atualizações do jeito que o Vettel queria, e o Webber nunca mais teve chance. Mas claro, você pode justificar que o cara era tricampeão, mas eu estou usando isso daqui para favorecer o argumento. Sempre atualizaram o carro a favor do Vettel. Ninguém queria saber o que o Webber estava achando, se o carro estava gostoso de dirigir ou não. Até em 2016, a Mercedes, que estava ali com aquela guerra entre o Hamilton e o Rosberg, e qualquer atualização que aparecia já virava motivo de desconfiança, principalmente do Hamilton. O Hamilton era o que mais falava que estava sendo sabotado. E até mesmo falando do Hamilton, até em 2007, que tinha lá, né, o Hamilton e o Alonso e tudo mais, e o clima era mais ou menos o mesmo. Será que a McLaren está favorecendo algum lado, o Hamilton ou o Alonso? Depois a gente viu que ela favorecia e era justamente o Hamilton. Isso saiu da boca do próprio... Como é o nome do cara mesmo? Lembrei, rapaz, era Ron Dennis. É porque na minha cabeça só tava vindo Ross Brown, velho, não sei porquê. Então, voltando aqui pra minha linha de raciocínio, a McLaren, ela sabe que a Red Bull voltou forte, voltou grandona, né? O Verstappen, pelo menos até antes do GP do Brasil, a galera tava falando que o cara tava de volta no jogo. E quando a Red Bull cresce, as equipes minimamente espertas precisam agir o mais rápido possível. Elas não podem perder tempo com dois pilotos brigando internamente. Elas precisam escolher um, definir um líder, uma referência, alguém ali para focar no desenvolvimento. E, estranhamente, a McLaren decidiu confiar mais no Norris. Veja só, eles tinham que atualizar o carro. Eles falaram: vamos
atualizar o carro a favor de quem? Eles decidiram fazer isso a favor do Norris. Afinal, ele está lá desde 2019, cresceu com a equipe, é praticamente um símbolo da reconstrução dessa nova McLaren. Já o Piastri ainda é novato, tem 3 anos ali, mas a galera ainda chama de novato. Um cara que chegou cheio de potencial, mas sem o mesmo peso político, vamos dizer assim, dentro do time. Então, quando chega o momento de decidir em que direção o carro vai evoluir, adivinha quem a McLaren quis ouvir, dar preferência? O piloto que eles conhecem há 5 anos, que já está lá, que é um símbolo e que principalmente é o quê? Exatamente um britânico. Só que aí, se você parar para pensar, mora o perigo, porque inconscientemente ou não, a McLaren pode estar ajudando o Lando Norris a reagir no campeonato, às custas do Piastri. Então olha que interessante, as atualizações, antes das atualizações, o Piastri estava na frente do Lando no campeonato. A diferença entre eles era pequena, acho que eram uns 30 e poucos pontos, não vou saber ao certo, 33, 34. Mas depois dessas atualizações, o Lando começou a tirar tudo. Corrida após corrida, ele foi subindo aos poucos. E aí fica a dúvida, será que ele realmente está pilotando melhor? Será que o carro agora se encaixa na forma dele de pilotar? Será que o Piastri virou um imbecil dos volantes que desaprendeu a dirigir? Do nada o líder do campeonato esqueceu como é que se dirige o carro de Fórmula 1? E aí que entra o meu argumento, né? O meu raciocínio do conceito de, sei lá, vou chamar aqui de sabotagem técnica. Sei lá, tô inventando o nome aqui. Tô sem roteiro, galera. Tô usando a criatividade. Que obviamente nunca vai ser algo declarado. E não é um plano maquiavélico. Pelo menos até onde a gente sabe. Mas é o tipo de coisa que na prática derruba o outro piloto sem ninguém precisar admitir nada. A galera vai falar, preciso aqui atualizar o carro, porque vem o Verstappen, hein? Sei não. Você sempre vai ouvir a equipe dizendo, ambos têm o mesmo equipamento. Sim, eles recebem as mesmas peças. Estamos trabalhando para o coletivo, mas lembre-se o que eu já falei antes. O Piastri não estava querendo receber uma atualização para o carro dele. Ele preferia ficar com o carro como era antigamente. Tem isso, ele abriu a boca e falou isso. Mas se você olhar com atenção, sempre tem um detalhezinho que também a galera não fala. Que é o quê? Que um pacote de atualização sempre chega antes para um do que para outro. Um ajuste é testado primeiro no carro de um do que no carro de outro. E querendo ou não, isso vai ajudando, porque se é uma atualização, se der certo, o teu carro fica melhor. E vai somando, vai somando. E tudo isso acaba pesando. E dá pra ver que o Piastri ele sente isso. Ele é muito maduro para a idade dele. Que bom, né? Importante. Senão ele já teria derretido mais do que ele já derreteu. Mas dá pra perceber que ele tá incomodado. As entrevistas dele são sempre calmas, mas acaba o tom acaba mudando. Ele já começa a falar sobre entender o carro, buscar a adaptação, analisar o pacote. Isso é coisa de piloto que está tentando correr contra o carro do outro. E o pior de tudo é que isso pode mudar completamente o rumo do campeonato. Como nesse caso aqui já mudou, né? Porque o Norris agora é o líder. Porque os dois estavam no caso, né? Brigando ponto a ponto por qualquer diferença ali. Qualquer pequena vantagem, mesmo que seja um décimo por volta, isso acaba fazendo a diferença. Então se o Lando Norris for campeão esse ano, vai ficar essa questão no ar, né? Essa pergunta no ar, pelo menos para mim, né? Será que foi por mérito ou porque a McLaren empurrou o carro na direção dele? Fez tudo ali para que ele ganhasse. E tipo assim, olha, se eu fosse a McLaren, eu tomaria cuidado. Porque tipo assim, o Piastri não é burro. Ele é jovem, ele é talentoso. E com certeza deve saber o valor que tem, né? Afinal, ele é assessorado ali pelo Mark Webber. Se ele perceber que a equipe está escolhendo o lado, ele pode muito bem começar a olhar para outras equipes. Já pensou nessa parada? Imagina o Piastri indo para Mercedes, não, para Ferrari, quando o Hamilton se aposentar. Ou então, sei lá, acaba indo para Aston Martin, quando o Alonso se aposentar. Vai ser um baque gigantesco para a McLaren, que finalmente voltou a ter alguma relevância na Fórmula 1, né? Mas no momento a sensação é essa, né? Piastri está sendo deixado para trás pela equipe. Pelo menos é a forma que eu enxergo. Não de propósito, talvez, mas de uma forma estrutural, técnica, sutil ali, por debaixo dos panos, escondido. E no fim das contas, o resultado é o mesmo, né? A McLaren diz que trata seus pilotos de forma igual, mas na pista a gente tá vendo o que está acontecendo. O Norris começou a ganhar tudo e o Piastri parece um bêbado dirigindo um carro de Fórmula 1. Talvez eu esteja errado, talvez seja tudo coincidência, mas depois de ver tantos casos
desse na Fórmula 1, né, é difícil não achar que, pelo menos dessa vez, tem algo estranho acontecendo dentro da McLaren. E no fim do dia, a verdade é simples, né? Quando um time começa a favorecer um piloto, mesmo que disfarçadamente, na minha opinião, obviamente, o outro inevitavelmente acaba pagando preço, né? E nesse momento quem está pagando preço é o Oscar Piastri. Então é isso que eu penso. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo e eu tô até atrasado nesse assunto sobre Oscar Piastri e Lando Norris, mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Será que eu tô louco? Será que eu tô certo? Uma coisa que eu tô certo é em pedir o like pra você. Deixa o like aí nesse vídeo aí e continua. Eu vou voltar com o canal. Vou deixar de ser vagabundo. Vou começar a produzir vídeos agora com mais frequência. Valeu? Se inscreva no canal, deixa o like e tchau!